Olá amigos do YouTube, amigos do Facebook, e hoje nós vamos continuar os nossos estudos no livro de Apocalipse. E hoje nós chegamos no capítulo 7. Hoje nós vamos falar dos 144 mil selados e também da multidão incontável que aparece aqui na segunda parte deste capítulo. Lembrando vocês que eu já tenho um estudo, aparece no card aí para vocês, na descrição também, falando sobre os 144 mil selados. Porém aqui nós vamos estudar o capítulo completo. Então vamos começar fazendo uma leitura nos versículos 1 a 3 e fazer os nossos comentários. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E ouvi outro anjo subir ao lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas testas os servos do nosso Deus. Então nós vemos aqui 4 anjos. E esses 4 anjos receberam algumas recomendações a fazer. Um tinha o selo do Deus vivo. Ele tinha um selo, uma marca para ser colocada. E aos 4 anjos que estavam aos 4 cantos da terra, a gente pode interpretar aqui como os 4 pontos cardeais, foi dito que era para reter os ventos, para que não soprassem sobre a terra. O que significam esses ventos? Esses ventos significam a grande tribulação. Então esses anjos, eles estão agindo para que a grande tribulação não comece antes que esses 144 mil, que nós vamos ver adiante, sejam selados, sem que eles não, antes deles terem recebido uma marca, um selo nas suas testas. Por que eu posso concluir com certeza que esses 4 ventos se tratam da grande tribulação? Sabemos que a grande tribulação começa com a aparição do cavalo branco, e cada cavalo é um estágio da grande tribulação, né? Cavalo branco é o anticristo, vermelho guerra, preto fome, amarelo peste. Então são 4 cavalos. Esses 4 cavalos representam os 4 ventos. Então eles estão intimamente ligados. Para você fazer essa ligação, você tem que ir lá na profecia de Zacarias capítulo 6 e ligar os cavalos que aparecem no capítulo 6 de Zacarias com os cavalos que aparecem no capítulo 6 do livro de Apocalipse, tá? E aqui no capítulo 6, versículo 5 de Zacarias, depois de visto aqueles cavalos que aparecem na profecia de Zacarias, ele pergunta ao anjo. Vamos ler aqui, capítulo 6, versículos 4 e 5. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu Senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Zacarias 6, 4 e 5. Então, a gente pode futuramente, se você quiser esse estudo, ligar os cavalos de Apocalipse 6 com os cavalos de Zacarias 6. Mas, para encurtar a história, aqui os anjos estão retendo os 4 ventos do céu, como nós vimos em Zacarias, são esses 4 cavalos, estão retendo a grande tribulação para que não comece sem que antes aquele outro anjo haja selado nas testas dos servos de Deus. Então esse selo, ele é uma proteção para essa grande tribulação que vai começar, certo? Então Deus não quer que comece sem que antes esse povo esteja protegido. Ponto. Muito bem. Então esses 4 ventos representam a grande tribulação, e esses 4 ventos, representando os cavalos, representam guerra. Então a gente lembra aqui, né, vamos imaginando, acredito que você já tenha imaginado, de uma guerra militar, com armas, com bombas, com aviões, com exércitos, estratégia militar. Não está errado, isso vai acontecer na grande tribulação, haverá uma grande guerra que vai matar a terça parte da terra. Mas, quando na Bíblia, vento não representa apenas guerra. Vento também representa espírito, tá?
a gente vê aqui que os espíritos, eles são comparados com ventos, né? Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, a gente vê espíritos sendo comparados com ventos, tanto espírito bom quanto espírito mau. Efésios 2, 1 e 2, olha lá. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, os príncipes das potestades do ar é o mal. Então, esses 4 ventos representam a grande tribulação, representam guerra, não somente uma guerra militar, mas também uma guerra espiritual. E esses anjos estão retendo o vento, então eles estão agindo até hoje, né, sobre os 4 cantos da terra, sobre todo o mundo, retendo, segurando a grande tribulação, e ela não começa sem que primeiro esses 144 mil sejam selados. Agora nós vamos ver quem são os 144 mil. Em Apocalipse 7, que é o nosso estudo-alvo, vamos ler os versículos 4 até o 8. Vamos lá. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil selados. Da tribo de Ruben, 12 mil selados. Da tribo de Gade, 12 mil selados. Da tribo de Simeão, 12 mil selados. Da tribo de... deixa eu ver onde eu parei. Ruben, de Gade, de Aser, 12 mil selados. Da tribo de Naphtali, 12 mil selados. Da tribo de Manassés, 12 mil selados. Da tribo de Simeão, 12 mil selados. Da tribo de Levi, 12 mil selados. Da tribo de Issacar, 12 mil selados. Da tribo de Zebulon, 12 mil selados. Da tribo de José, 12 mil selados. E da tribo de Benjamim, 12 mil selados. Então nós vemos 12 tribos de Israel, né? E cada tribo dessa recebendo 12 mil pessoas sendo seladas para esta proteção. Então existe uma grande especulação aqui sobre esse número. Eu acredito que 144 mil sejam um número literal, tá bom? Muitos intérpretes da Bíblia, muitos mesmo, dizem que não, isso aqui é um número simbólico. Porém, quando vão estudar Apocalipse, eles pegam, por exemplo, grande tribulação, 7 anos, número literal. Governo do Anticristo, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, literal. Milênio, 1000 anos do reinado de Cristo, literal. Tomam todos os números de Apocalipse como literal. Mas quando chega exatamente nesse, não, esse é simbólico. Então a gente vê que é uma interpretação arbitrária. Você vai tomar como literal, os números são todos literais, tá bom? É claro que existe muita simbologia no livro de Apocalipse, mas aqui trata-se sim de um número literal, 144 mil pessoas literalmente falando, e aqui se trata somente do povo de Israel. Esse é outro contraponto aí que muitos comentaristas defendem, que não se trata somente dos filhos de Israel, mas também dos gentios, de nós, da igreja. Não. Essa representação é apenas, exclusivamente, tá, para o povo de Israel. Se você ler o versículo 4, já é mais do que suficiente para derrubar essa tese de que não são apenas judeus, tá? Versículo 4 diz o quê? E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Nós não somos dos filhos de Israel. Somos israelitas espirituais, mas não somos descendentes sanguíneos de Israel. Esses 144 mil tratam-se apenas, exclusivamente de judeus. Muito bem. Porém, existe uma grande dúvida aí a respeito disso, porque essa descrição das tribos não é a mesma descrição que nós vemos lá no livro de Josué, né? No livro de Juízes, onde são distribuídas as tribos, né? As tribos seriam aí como uma divisão do país entre estados. Então, cada estado seria o nome de uma tribo. Se você ir lá no livro de Juízes, não está igual aqui essa distribuição.
lá no livro de Juízes, não existe tribo de José, nem tribo de Levi. E lá em Juízes existe a tribo de Dan e a tribo de Efraim, que faltam aqui. Então nós vamos comentar e explicar o porquê dessas diferenças. Muito bem. Por que a tribo de Dan não se encontra aqui nessa contagem? Pela idolatria. Dan, ela perde um lugar de destaque por causa da sua idolatria. E isso já era esperado, tá certo? Nós vemos em Gênesis 49, versículo 17, quando Jacó dava a sua bênção profética a cada um de seus filhos. Ele já previa lá no passado que Dan, e os seus descendentes seriam aí como uma serpente traidora. Versículo 17 diz: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares dos cavalos, de modo que caia o seu cavaleiro para trás. Traiçoeiro, tá? E a tribo de Dan, ela foi uma das primeiras tribos, tá? Mas não foi a única, que caiu na idolatria. Então, por esse motivo, ela foi retirada aqui dessa contagem das tribos que estarão marcadas e guardadas para o final dos tempos ali, tá bom? E livro de Reis, tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos 28 e 29, o rei Jeroboão, depois de ter sido dividido Israel em dois reinos, reino do norte e reino do sul, o rei Jeroboão, que reinava no reino do norte, ele quis privar o povo de ir até Jerusalém adorar, mas o povo queria continuar participando da adoração no templo. Eles sabiam que isso era muito importante. Então ele construiu altares com bezerros de ouro. E uma das tribos que abrigou esse altar, foi a tribo de Dan. Vamos ler, versículos 28 e 29. Pelo que o rei, tendo tomado o conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subires a Jerusalém, eis que teus deuses, ó Israel, que tiveram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e outro em Dan. Então, pela idolatria de Dan, ele perdeu aqui o privilégio de estar nesta contagem daqueles que serão preservados no fim dos tempos. E por que falta Efraim? Também pela idolatria. Essa idolatria de Efraim, ela é confirmada aqui no final ali, no livro de Oséias. Oséias, capítulo 4, versículo 17, nós vemos aí a idolatria de Efraim. E está escrito o seguinte: Efraim está entregue aos ídolos, deixa-os. Oséias 4, 17. Então nós vemos que essas duas tribos, pela idolatria, pela desobediência, com o que trataram ali, com o Senhor, elas estão fora. Mas se tiraram 2 tribos, por que não temos 10 tribos nessa contagem? Porque nós temos incluída aí na contagem a tribo de José e a tribo de Levi. Lá em Juízes, quando as terras foram divididas em 12 tribos, Deus falou que os levitas não teriam uma terra, não teriam herança na terra, porque eles iam somente viver para o trabalho de adoração do Senhor, seriam sacerdotes, cantores do templo, essas coisas. Então aqui Levi, ele tem uma participação aqui, nessa proteção do final dos tempos. José também, um dos filhos de Jacó, não teve herança. A parte de José, a herança que cabia a José, ela foi dividida entre seus 2 filhos, Efraim e Manassés. E Efraim foi um dos que pecou. Então nem tudo está perdido. Efraim não está nessa contagem, porém o seu pai José está. Então Efraim está, por estar o seu pai. E Dan fazia parte do reino do norte, o reino que foi espalhado sobre toda a terra, no cativeiro assírio. Então Dan, ele se misturou com outras tribos. Então ele também está aqui, também faz parte, desses protegidos do fim dos tempos. Apenas não tem os seus nomes diretamente aqui falados na profecia. Então nós vemos que a desobediência é uma lição importante para as nossas vidas. A desobediência,
a idolatria, desviar-se dos caminhos do Senhor, né, traz um grande prejuízo. Eles perderam uma posição de grande destaque. Os seus nomes aí não foram escritos, né, como aqueles que serão guardados, selados e protegidos para os últimos tempos. Tá bom? Muito bem. Essa multidão de 144 mil, esses 144 mil, então recapitulando, tratam apenas, exclusivamente de judeus, né? 144 mil das tribos dos filhos de Israel. Agora, dos versículos 9 em diante, é que a gente começa a compreender o porquê se tratam de tribos de Israel. Porque aqui, do versículo 9 em diante, nós vemos uma outra multidão. Essa aqui é uma descrição diferente, essa aqui tem uma marca diferente e essa aqui trata-se de outra coisa. Vamos ler versículos 9 até o 12. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as tribos e povos e línguas que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Reclamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Aqui nós vemos uma multidão diferente. Essa primeira multidão que nós vimos dos versículos 1 até os versículo 8 era uma multidão, né, como nós vimos, de cada tribo dos filhos de Israel. Porém aqui nós vemos uma multidão a qual ninguém podia contar. A primeira multidão, ela é possível de contar, são 144 mil. Já essa multidão é uma multidão qual ninguém pode contar, tá? E ela não pertence somente ali às, né, como diz no versículo 4, dos filhos de Israel. Aqui fala que são de todas as nações, tribos, povos e línguas. Nações, tribos, povos e línguas. Então, essa multidão é a multidão de gentios. E tem dicas aí que a gente pode fazer as ligações e te fazer entender o porquê. Exemplo, estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Diante do trono. Nós vimos esse trono já várias vezes aqui nos nossos estudos, né? Diante do trono e perante o Cordeiro. No capítulo 4 é aberta uma janela no céu, capítulo 4 de Apocalipse, é aberta uma janela no céu e João é arrebatado em espírito até essa janela. E lá, quando ele chega, ele vê um mar de vidro, como se fosse espelho, né? E ele vê também esse trono. E no capítulo 6 de Apocalipse, no 5º selo, o que João vê? Ele vê uma multidão, uma grande multidão de santos clamando por justiça. E quando esses santos clamam por justiça, no capítulo 6 de Apocalipse, é dado a cada um compridas vestes brancas e é dito a eles que repousassem ainda um pouco de tempo até que se completasse o número de seus irmãos que haveriam de ser mortos como eles foram. Então, eu não vou entrar em detalhes, tá, desses estudos. Vou deixar aí na descrição para vocês cada capítulo desse, capítulo 4, capítulo 6. Se você não viu, então você vai entender quem é essa multidão. Então, a primeira multidão, como nós vimos, elas estão ali prestes a ser marcadas e não são marcadas enquanto não começa a grande tribulação. Já essa multidão, ela é vista perante o trono. No capítulo 4 e 5 de Apocalipse, nós vemos que esse trono não está na terra, ele está no céu. E os que estão diante do trono, esses que fazem parte dessa multidão, são aqueles que foram martirizados.
e eles recebem compridas vestes brancas. E aqui no finalzinho do versículo 9 nós vemos que eles estavam trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Muito bem. Então, essa multidão é a multidão de gentios. Essa multidão aqui representa a igreja. E é muito importante você entender que a multidão dos versículos 1 até o 8, os 144 mil, 12 mil de cada tribo, esses 12 recebem um selo na testa, que é um selo de proteção. E esse selo vai garantir a sobrevivência deles e a sua integridade física. Esses 144 mil não serão martirizados. Esses 144 mil, eles vão atravessar a grande tribulação sem sofrer nenhum dano. No capítulo 12 de Apocalipse, nós temos o estudo, também vou deixar na descrição, você vê como que é preciso ligar muitas partes de Apocalipse para você entender. Mas no capítulo 12, nós entendemos que aquela mulher vestida de sol, com a lua embaixo dos pés, representa a nação de Israel. E nós vemos que na grande tribulação, o dragão a persegue com todas as forças para tirar a vida dessa mulher. E é dada a ela 2 asas de águia, e ela voa, e ela é escondida no deserto e protegida por tempos e metade de um tempo. Ou seja, durante o período da grande tribulação. Então, esses 144 mil selados, eles recebem esse selo como proteção, e esse selo é uma garantia de suas vidas. Porque nos profetas, entre todos os profetas do Velho Testamento, foi prometido ao povo de Israel que eles veriam a ruína dos povos, a ruína dos impérios. Nós vimos isso nos estudos que fizemos em Ezequiel, no estudo que estamos fazendo também no livro de Daniel, que os judeus, a eles foi prometido que eles estariam até a última semana, a consumação de todas as profecias, a última semana profética, que é representada aí nessa última semana a grande tribulação. Então os judeus, eles verão toda a justiça de Deus sendo aplicada ao mundo, e 144 mil, 12 mil de cada tribo serão selados para serem protegidos. E todos eles atravessam uma grande tribulação e nenhum se perde. Já para a igreja, nós vemos que ela sofre martírio na grande tribulação. A igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela também atravessa a grande tribulação, porém nem todos os crentes, dos gentios, nem todos os crentes em Cristo que são parte da igreja, atravessarão a grande tribulação sem morrer. Eles serão martirizados. E no próprio livro de Apocalipse é muito fácil encontrar esse estudo aqui, tá certo? Vamos ver aqui. Apocalipse, no capítulo 20, vamos ver aqui a multidão, que é mártir. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. O tempo aqui de Apocalipse 20, quando chegarmos nesse estudo, é depois que Cristo voltou, depois que Cristo retornou, arrebatou a igreja, destruiu o império do anticristo, destruiu a besta, o falso profeta, agora ele começa a instaurar o milênio. Aqui nesse tempo, Satanás está aprisionado. Vamos ler capítulo 20, versículo 4. Então vi os tronos, e aos que assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós vemos aqui as almas dos que foram degolados, e esses são os que não adoraram a besta nem a sua imagem. A besta, como a gente sabe muito bem, trata-se do anticristo. E o anticristo, ele só aparece, é claro que ele só se manifesta durante a grande tribulação. E a sua marca e a sua imagem também são distribuídas somente no período da grande tribulação. E nós vemos que os que rejeitaram essa marca,
eles foram degolados. Então, esses que foram degolados fazem parte da igreja de Cristo, fazem parte dos gentios. Nós, os crentes em Jesus, que não somos descendentes de sangue de Jacó, né? Não somos israelitas de sangue, tá? Então nós vemos que a igreja é martirizada. Já esses 144 mil, nós vemos que eles atravessam a grande tribulação sem sofrer nenhuma baixa sequer, né? Pois é. Quando chegarmos no capítulo 14, nós vamos entender melhor isso. Mas vamos ler apenas o versículo 1 do capítulo 14 de Apocalipse para vocês verem que nenhum desses 144 mil se perde. Versículo 1. E olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam na sua fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. Os 144 mil atravessam a grande tribulação sem nenhuma baixa. Os 144 mil são os representantes da mulher de Apocalipse 12. Vai ser um estudo maravilhoso. Se você já quiser ir entendendo esse estudo, na descrição tem já 2 estudos bem completos que eu já fiz aqui no canal em Apocalipse 12. E eles serão protegidos. Então, os judeus, né, rejeitaram a Cristo, eles perderam esta bênção. Olha só o que eu vou dizer. Esta bênção de poder ser degolado pelo nome de Cristo, né? Porque a recompensa daqueles que morrem por Cristo será muito maior. E eles perderam aí este privilégio. E eles serão selados, e esse selo trata-se de uma proteção para que eles consigam atravessar a grande tribulação sem nenhuma baixa. E nós vemos aqui no capítulo 14, esses 144 mil aqui, né? Todos protegidos e guardados. Vamos dar prosseguimento no estudo. Versículos 13 a 17, para encerrar o capítulo 7 de Apocalipse. Vamos lá. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem cama alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Então nós vemos aqui que o ancião pergunta a João: quem são esses que estão vestidos de vestes brancas? E ele disse: não sei, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Veja que maravilhoso e às vezes até espantoso, né? A igreja de Cristo estará na grande tribulação. A igreja de Cristo estará pregando o evangelho, fazendo um serviço para o seu esposo, nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando que a sua volta está próxima e que há tempo de arrependimento, há uma segunda chance. Porém, o anticristo será implacável para com a igreja de Cristo e nós seremos mortos. Mas temos um consolo maravilhoso aqui. Em sendo mortos, nós imediatamente subimos para o trono do Cordeiro. Aqueles que morrerem durante a grande tribulação terão um encontro em questão de segundos com Cristo. E serão recebidos, né, além de um abraço, também com compridas vestes brancas, que representam a justiça daqueles que não negaram o nome do seu Senhor até a morte, e daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Certo? Já os judeus, por terem rejeitado a Cristo na sua primeira vinda, quando ele veio como cordeiro para o sacrifício, eles perderam aí esse direito, né? É um direito duro, né? Beber do mesmo cálice amargo que Cristo bebeu. Porém, é uma grande honra e um grande privilégio estarmos na presença de Cristo, né? Durante o período da grande tribulação, apenas aqueles que morreram. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você está gostando da série, deixa o like, compartilhe, dá um bom feedback para nos incentivar a continuar postando esse tipo de conteúdo. Muito obrigado!